Você já se perguntou até onde pode chegar a crueldade humana? Imagine um homem tão brutal que até mesmo os nazistas, mestres do terror, tremiam diante de sua presença. Não estamos falando de uma lenda ou personagem de filme. Estamos falando de Amon Göth, o Carniceiro de Plaszow, um monstro de carne e osso que transformou um campo de concentração em seu playground pessoal de horror. Neste vídeo exclusivo, vou te revelar os segredos obscuros que não aparecem nos livros de história. Como um homem comum se transformou em um assassino tão sádico que seus próprios companheiros da SS o consideravam perturbado. Você vai descobrir os atos de violência que fariam qualquer um perder a fé na humanidade e, preste muita atenção, vou te mostrar o que aconteceu quando esse demônio finalmente enfrentou a justiça. E fique até o final porque vou revelar detalhes chocantes sobre o destino de Göth que pouquíssimas pessoas conhecem. Informações que vão te deixar sem palavras e que mostram como às vezes a realidade supera qualquer filme de terror. Esta é a história que Hollywood não teve coragem de mostrar completamente. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. A vida antes da guerra. Amon Göth, figura notória ligada ao regime nazista, nasceu em 11 de dezembro de 1908 em Viena, quando a cidade ainda fazia parte do Império Austro-Húngaro. Filho único de uma família católica de classe média alta, Göth cresceu em um ambiente economicamente confortável. Seu pai, Amon Franz Göth, dirigia uma editora de sucesso, o que exigia constantes viagens a trabalho. Sua mãe também era envolvida nos negócios da família, o que fez com que a educação e criação do menino recaíssem principalmente sobre os ombros de uma tia, que teve papel central em sua infância. Desde cedo, Göth demonstrava pouco entusiasmo pelo ambiente escolar. Frequentou instituições públicas de ensino em Viena, mas sua apatia diante dos estudos resultou em um desempenho escolar medíocre. Posteriormente, chegou a cursar alguns semestres de agricultura, porém abandonou essa formação em 1925. Naquele mesmo ano, decidiu seguir os passos da família e iniciou um estágio como livreiro na editora de seus pais, sem demonstrar grande vocação ou entusiasmo pela profissão. Aos 17 anos, influenciado pelo crescente clima nacionalista e pelo revanchismo que dominava setores da sociedade austríaca após a Primeira Guerra Mundial, Göth começou a se envolver com o movimento nacional-socialista. Ele se identificava fortemente com as ideias defendidas pelos círculos radicais de direita, em especial com o desejo de unificação da Áustria com a Alemanha, pauta central dos nazistas austríacos. Em 1930, formalizou sua adesão ao Partido Nazista Alemão, um ano antes de Hitler alcançar o poder, o que lhe garantiria mais tarde o status de velho combatente, uma distinção simbólica conferida aos membros que se juntaram ao partido nos anos de militância antes do advento do regime. Esses velhos combatentes eram valorizados como símbolos da lealdade ideológica e recebiam frequentemente cargos privilegiados nas estruturas administrativas, culturais e políticas do Terceiro Reich. Com a ascensão nazista, esse grupo se beneficiou de políticas internas que favoreciam os mais antigos membros em detrimento dos oportunistas que ingressaram no partido apenas após a vitória eleitoral de Hitler em 1933. No contexto austríaco, o Partido Nazista começou a ganhar força e organizar uma campanha de desestabilização política já em meados de 1933. Sob orientação e financiamento direto da Alemanha nazista, os militantes austríacos iniciaram uma série de ações clandestinas para minar o governo autoritário e corporativista do chanceler Engelbert Dollfuss. Essa campanha incluía desde protestos armados até atentados com explosivos e ataques a estabelecimentos judeus, tudo com o objetivo de criar um ambiente de caos que justificasse uma possível intervenção alemã. Nesse período, Amon Göth envolveu-se ativamente nas atividades ilegais do partido, participando do contrabando de armamentos e rádios para a Áustria e servindo como mensageiro da SS. Seus atos o colocaram na mira das autoridades austríacas e, em 1933, foi finalmente capturado. Contudo, a falta de provas concretas levou ao arquivamento do caso poucos meses depois, em dezembro do mesmo ano.
Após sua libertação, retornou à editora da família, mas nunca rompeu laços com o movimento nazista clandestino. Em 25 de julho de 1934, os nazistas austríacos tentaram tomar o poder por meio de um golpe de Estado que culminou no assassinato de Dollfuss. Mais uma vez, Goethe foi preso, mas conseguiu escapar da detenção e fugiu novamente para a Alemanha. Lá, continuou auxiliando a empresa editorial dos pais, ao mesmo tempo em que mantinha relações próximas com elementos da SS. Em 1936, enfrentou duas perdas pessoais significativas, o falecimento de sua mãe e o fim de seu primeiro casamento, ambos eventos que marcaram sua vida pessoal nesse período conturbado. O cenário político da Áustria mudou radicalmente em março de 1938, quando, em uma operação relâmpago conhecida como Anschluss, Adolf Hitler ordenou a anexação da Áustria ao Reich alemão. A população austríaca, em sua maioria, recebeu as tropas alemãs com entusiasmo e a soberania do país foi dissolvida em questão de dias. Com a incorporação da Áustria ao Reich, Goethe retornou a Viena e retomou sua atuação política de maneira aberta. Em outubro daquele mesmo ano, contraiu novas núpcias com Annie Geiger, uma mulher que conhecera em um evento esportivo. O casamento foi celebrado de acordo com os rituais da SS e, antes disso, ambos foram submetidos a testes de pureza racial e condições físicas, conforme exigido pela ideologia eugênica do regime. Dessa união, nasceram 3 filhos. Entretanto, o primeiro deles, Peter, morreu em 1939 aos 7 meses de idade, vítima de difteria, uma doença infecciosa ainda comum naquela época. A entrada na SS. O início da Segunda Guerra Mundial, marcado pela invasão da Polônia pelas forças da Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939, desencadeou uma série de eventos que levariam a von Goethe a desempenhar um papel central no aparato de extermínio do Terceiro Reich. Em meio ao conflito e à radicalização das políticas antissemitas, Goethe se juntou formalmente à Schutzstaffel, SS, em 1940, um braço paramilitar do Partido Nazista conhecido por sua brutalidade e envolvimento direto nas operações de limpeza étnica e repressão nos territórios ocupados. Goethe ascendeu rapidamente nas fileiras da SS, atingindo o posto de SS Hauptsturmführer, equivalente ao de capitão. Sua promoção refletia tanto seu fanatismo quanto sua eficiência em cumprir ordens sem hesitação moral. No verão de 1942, foi destacado para servir sob o comando de Odilo Globotnik, chefe da SS e da polícia na região de Cracóvia, uma figura central na execução da chamada Operação Reinhardt, o plano nazista para exterminar os judeus no território do governo geral da Polônia ocupada. A Operação Reinhardt foi uma das fases mais letais do Holocausto. 3 centros de extermínio foram erguidos com esse propósito: Belzec, Sobibor e Treblinka. Diferente dos campos de concentração ou de trabalho forçado, esses locais foram concebidos exclusivamente para o extermínio em massa por meio de câmaras de gás. A função inicial de Goethe foi coordenar a logística das deportações, reunir os prisioneiros em guetos, organizar o transporte e garantir que milhares fossem enviados aos campos para sua execução imediata. Esse processo envolvia uma brutalidade sistemática e uma indiferença absoluta à vida humana. No início de 1943, em meio à intensificação da política de extermínio, Goethe recebeu uma nova incumbência: supervisionar a construção de um campo nos arredores de Cracóvia, destinado a servir como ponto de triagem e trabalho escravo antes das deportações. Assim nasceu o campo de trabalho forçado de Kraków-Płaczów. Embora tenha começado como um campo temporário, construído sobre os restos profanados de 2 cemitérios judaicos, rapidamente se expandiu e se transformou em um centro de terror. A partir de fevereiro de 1943, Goethe tornou-se o comandante de Płaczów. Sua gestão foi marcada por uma violência brutal e pela institucionalização do sadismo. Em seu discurso inaugural aos prisioneiros, declarou arrogantemente: "Eu sou o seu Deus", deixando claro que não haveria espaço para apelos, justiça ou misericórdia. As instalações, cercadas por arame farpado eletrificado, foram organizadas em setores distintos para homens, mulheres e trabalhadores poloneses punidos por supostas infrações laborais.
No auge de sua operação, mais de 20.000 pessoas estiveram presas em Płaszów simultaneamente, vivendo sob condições desumanas. Grande parte da guarda do campo era formada por colaboradores ucranianos conhecidos como trawniks, ex-prisioneiros soviéticos recrutados pela SS, treinados para executar tarefas repressivas e auxiliar nos assassinatos em massa. Sob o comando de Goethe, esses homens agiam com crueldade desmedida, espelhando o comportamento do comandante. A vida cotidiana no campo era regida por regras impiedosas. Qualquer infração, real ou imaginária, podia levar à execução imediata. Goethe fazia questão de participar pessoalmente dessas punições. Frequentemente disparava contra prisioneiros do alto da varanda de sua residência no campo, um prédio confiscado e reformado exclusivamente para ele. Era conhecido por atirar contra qualquer um que julgasse estar andando devagar demais ou descansando fora do horário autorizado. Quando usava seu tradicional chapéu tirolês, os internos sabiam que sua ira era iminente. Era o sinistro prenúncio de violência. Além de seu comportamento sádico, Goethe mantinha 2 cães ferozes, Rolf e Ralf, treinados especificamente para atacar e matar prisioneiros. Era comum que ele os soltasse sobre pessoas aleatórias apenas para entretê-lo. Tal era sua reputação entre os prisioneiros que passou a ser chamado de o açougueiro de Płaszów. Estima-se que tenha matado pessoalmente ao menos 500 pessoas durante sua permanência no campo. Sua violência não era apenas aleatória, mas também sistemática. Após executar um prisioneiro, frequentemente requisitava sua ficha de registro para encontrar e executar os familiares, alegando que não queria criar ressentimentos. Em certa ocasião, assassinou um homem por não ter cumprimentado corretamente uma autoridade nazista. Em outra, jogou uma mulher em um caldeirão de água fervente porque ela havia sido vista comendo uma batata, um dos inúmeros exemplos de sua crueldade sem limites. Está achando a história impressionante? Então, aproveite este momento para comentar "Quero mais histórias". Isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo e nos motiva a continuar trazendo histórias tão impactantes quanto essa. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei. Assim, você garante que não vai perder nenhum vídeo novo e ainda fortalece o nosso trabalho. Fez tudo certinho? Então prepare-se, porque o que vem a seguir sobre Amon Goethe é ainda mais perturbador. Vamos em frente. A vida de Amon Goethe em Płaszów. Durante seu comando no campo de concentração de Kraków-Płaszów, Amon Goethe levava uma vida de luxo e privilégios extremos, contrastando de forma grotesca com a miséria e a brutalidade imposta aos prisioneiros. Residindo em uma casa confortável dentro do perímetro do campo, anteriormente pertencente a uma família judia, Goethe desfrutava de bens que incluíam carros de passeio, cavalos de montaria e uma vasta equipe de serviçais. Enquanto milhares viviam em barracões superlotados, sem acesso adequado à comida ou higiene, ele mantinha um estilo de vida quase aristocrático. Sua residência contava com empregados especializados em diversas funções. Ele dispunha de um intérprete pessoal encarregado de lidar com sua correspondência oficial, além de um médico exclusivo responsável por sua saúde. Entre os serviçais estavam cozinheiros, faxineiras, massagistas, um cavalariço para cuidar dos animais, um motorista, um mordomo e até um especialista em carrocerias. Esse último, incumbido de manter em perfeitas condições os 3 automóveis de luxo que compunham a frota pessoal de Goethe. Qualquer falha na manutenção dos veículos era respondida com violência. Há relatos de que mecânicos eram espancados ou ameaçados de morte por detalhes insignificantes, como sujeira nos para-brisas ou barulhos no motor. Na cozinha, a tensão era constante. A equipe de alimentação podia ser agredida fisicamente se a refeição estivesse fora do padrão exigido. Se a sopa estivesse excessivamente salgada ou se as porções servissem menos do que o esperado, os cozinheiros eram esbofeteados ou até agredidos até perderem a consciência. Em um dos episódios mais cruéis registrados por testemunhas, Goethe assassinou a tiros um cozinheiro judeu porque a sopa havia sido servida em temperatura elevada. Até o sapateiro pessoal de Goethe vivia sob constante ameaça. Era obrigado a confeccionar até 6 pares de sapatos por semana, todos sob medida, e qualquer erro no tamanho ou no acabamento podia resultar em punições severas. Além de seus abusos materiais e físicos,
Goethe também era conhecido por seu comportamento sexual predatório e por seu alcoolismo incontrolável. Embora a legislação racial nazista, especialmente as leis de Nuremberg, como a Lei para a Proteção do Sangue e da Honra alemães, proibisse relações entre judeus e arianos, Goethe ignorava essas normas com total impunidade. Ele frequentemente estuprava mulheres judias sob sua custódia, reforçando sua dominação não apenas pela força física, mas também pela humilhação sexual. Depois do conflito, uma ex-empregada doméstica relatou ter presenciado Goethe completamente embriagado, nu, empunhando um chicote. Ele a ordenou que se despisse e, diante de sua recusa, passou a agredi-la violentamente e tentou estuprá-la. Tais abusos ocorriam no interior da própria residência, onde ele também promovia festas com fartura de bebida alcoólica, convidando outros oficiais da SS para celebrações marcadas por sadismo e depravação. Mas sua atuação perversa não se restringiu ao campo de Poitou. Goethe também teve papel fundamental na destruição sistemática de diversos guetos e campos de trabalho na Polônia ocupada. Entre os locais sob sua responsabilidade estavam Sebnie, Bochnia, Cracóvia e especialmente a cidade de Tarnów, um dos mais antigos centros judaicos da região. Tarnów, situada a cerca de 70 quilômetros de Cracóvia, abrigava, antes da guerra, uma das maiores comunidades judaicas do sul da Polônia. Com raízes que remontavam ao século XV, a presença judaica era fundamental na vida econômica e cultural da cidade. Em 1939, os judeus representavam quase metade da população local. Com a chegada das forças alemãs, Tarnów foi rapidamente transformada em um centro de repressão. As deportações em massa começaram em junho de 1942, quando mais de 13 mil judeus foram enviados para o campo de extermínio de Belzec, onde foram mortos logo após a chegada. Os massacres ocorreram também nas ruas da cidade, nos mercados e até nas florestas próximas, onde grupos inteiros foram fuzilados. Os sobreviventes foram obrigados a viver em um gueto fechado por cercas altas, submetidos à fome, ao trabalho forçado e a condições sanitárias desumanas. Em setembro daquele ano, foi realizada uma seleção em massa na Praça Targovica, onde milhares foram considerados inúteis e enviados para a morte em Belzec. As deportações continuaram nos meses seguintes. Em novembro, mais 2.500 judeus foram retirados de suas casas. Por fim, em setembro de 1943, os alemães decidiram dissolver completamente o gueto. Cerca de 7.000 judeus ainda viviam em Tarnów. 3.000 deles foram levados para Poitou, os demais enviados para Auschwitz. Com isso, a cidade foi oficialmente declarada livre de judeus. Segundo testemunhas ouvidas após o fim do conflito, Amon Goethe esteve diretamente envolvido nos massacres ocorridos em Tarnów. Estima-se que ele tenha matado pessoalmente entre 30 e 90 mulheres e crianças durante a liquidação do gueto. Seu envolvimento direto e voluntário nessas operações deixou claro que seu papel não era apenas o de executor de ordens superiores, mas de alguém profundamente comprometido com a ideologia nazista e com a prática da violência extrema como ferramenta de controle e terror. O fim do carniceiro. Amon Goethe, infame por sua brutalidade no campo de concentração de Poitou, não era temido apenas pelos prisioneiros judeus sob seu comando, mas também pelos próprios membros da SS que serviam sob suas ordens. Seu comportamento autoritário e violento se estendia aos subordinados, a quem tratava com severidade extrema. Goethe levava até as menores falhas aos tribunais da SS e da polícia, aplicando punições rigorosas por infrações mínimas. Essa postura inflexível e sua obsessão pelo controle absoluto o tornaram uma figura isolada e mal vista, até mesmo dentro do próprio regime nazista. Mas sua crueldade disciplinar não era sua única marca. Ao longo da ocupação da Polônia, Goethe também se envolveu em um esquema sistemático de enriquecimento pessoal. Aproveitou sua posição de poder para saquear bens dos judeus assassinados ou deportados, acumulando uma vasta fortuna. Ele roubava diamantes, obras de arte, móveis, tapetes e grandes quantias em moedas estrangeiras, reunindo uma coleção valiosa de objetos confiscados. As investigações sobre seus crimes começaram a se intensificar em 1944. Em agosto daquele ano, o primeiro vagão com objetos saqueados por Goethe foi apreendido na estação ferroviária de Opava.
Outros carregamentos foram descobertos nos meses seguintes. Estima-se que os bens que ele desviou alcançavam o valor de milhões de Reichsmarks, uma fortuna que, ao contrário do esperado, não foi tolerada pela SS. O roubo de propriedade judaica era considerado crime grave, pois os itens pertenciam formalmente ao Reich e o lucro pessoal não era admitido. Diante dessas revelações, Goethe foi afastado do cargo em 13 de setembro de 1944. Preso pela Gestapo em sua própria residência, foi acusado de roubo, de negligência na alimentação dos prisioneiros, de violar regras de punição e de permitir o acesso indevido de oficiais e detentos a registros do campo. O comando de Poichouf foi transferido para o SS Obersturmführer Arnold Bücher, e o campo foi oficialmente encerrado em 15 de janeiro de 1945. Goethe deveria ser julgado pelo juiz da SS Georg Konrad Morgen, conhecido por investigar corrupção dentro das fileiras nazistas, mas o colapso iminente do Terceiro Reich impediu o prosseguimento do processo. Durante esse período, ele foi diagnosticado com problemas mentais por médicos da SS e transferido para um hospital psiquiátrico. Mesmo assim, foi capturado por soldados americanos disfarçados de Wehrmacht e levado para um campo de prisioneiros em Dachau. De lá, foi extraditado para a Polônia para ser julgado por seus crimes de guerra. Seu julgamento aconteceu entre 27 de agosto e 5 de setembro de 1946, no Tribunal Nacional Supremo da Polônia. As acusações eram numerosas e graves. Goethe foi considerado responsável direto pela morte de cerca de 8.000 prisioneiros em Poichouf, além de outras 2.000 mortes durante a liquidação do gueto de Cracóvia. Também foi responsabilizado por deportações em massa, como as cerca de 8.000 pessoas removidas durante a dissolução do gueto de Tarnów, além de crimes cometidos em outros guetos como o de Sebny. Durante o julgamento, Goethe se manteve em total negação. Alegava que estava apenas cumprindo ordens superiores e demonstrou completa ausência de remorso. Chegou a limar as unhas enquanto as acusações eram lidas, exibindo uma atitude desdenhosa diante da gravidade dos crimes e do sofrimento de suas vítimas. No dia 5 de setembro de 1946, foi condenado à morte por enforcamento. Aos 37 anos, foi executado em 13 de setembro na prisão de Montelupich, em Cracóvia. Sua altura, de quase 2 metros, causou dificuldades na execução, pois a corda teve de ser ajustada 2 vezes. Suas últimas palavras foram Heil Hitler, uma demonstração final de sua fidelidade cega ao regime nazista. Após a execução, seu corpo foi cremado e as cinzas lançadas no rio Vístula. A morte de Amon Goethe pôs fim à trajetória de um dos personagens mais cruéis do Holocausto, mas os horrores que ele perpetrou continuam a ecoar como um lembrete sombrio da brutalidade do nazismo e da capacidade humana para a violência quando alimentada por ideologias de ódio. Mas e aí, você já conhecia a história de Amon Goethe? Gostou do vídeo? Tem alguma sugestão de tema? Deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de verificar se você já está inscrito no canal, ative o sininho das notificações e também deixe o seu gostei para apoiar nosso trabalho, ok? Fique agora com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Tenho certeza que você vai gostar. Nos vemos lá!